Esse vídeo é a parte 3 dessa história, então se você ainda não viu as outras partes, eu recomendo que você veja antes para entender a história até então. Continuamos com a senhorita Ji pensando que seria um sonho poder dormir na residência Kyushu, e com isso o protagonista decidiu mostrar mais algumas coisas a ela. Chegando na entrada, ela menciona que participou da licitação daquele terreno no início, apesar do resultado ter sido anulado depois. De qualquer maneira, como ela também era presidente de uma empresa, ele diz que ela não precisava sentir inveja, mas ela tenta disfarçar dizendo que a piscina interna do local utilizava água mineral transportada via aérea, e por isso na verdade estava curiosa. Logo ele segura na mão dela dizendo que mostraria como era lá dentro então, já que ela gostaria de ver, e com medo de serem pegos, ela se contentava apenas em observar o lado de fora. Porém o protagonista pergunta a ela o que ele ganharia se realmente conseguisse colocá-la lá dentro, e ela diz que ia usar um biquíni e daria um ótimo espetáculo para ele, o que sinceramente só fez com que a motivação dele aumentasse ainda mais, para poder assim conseguir sua recompensa, e eles partem para dentro do pavilhão Kyushu. Admirada com a facilidade que foi entrar ali, ela até ficou em dúvida de onde estava a segurança do lugar, já que era o mais alto nível de segurança por ali. Chegando na parte de dentro, ela repara em uma árvore frutífera que tinha por perto, e para se aproximar ainda mais dela, ele pergunta se ela gostaria de pegar algumas, mas ela rejeita gentilmente. Quando ela avista a piscina, ela acaba ficando impressionada com tamanha beleza, e já que eles conseguiram ver a piscina, estava na hora da senhorita Ji cumprir com sua promessa, ou pelo menos estaria, se ela tivesse um biquíni com ela ali e soubesse nadar também. Portanto, era melhor que eles conversassem sobre isso mais tarde. Sem opções para rejeitar, ele acabou aceitando o que ela disse, e ela disse que cumpriria com sua palavra e eles voltariam ali para que ela pudesse pagá-lo. Em certo momento, ele pergunta se ela não gostaria de dar uma olhada na parte interna da casa, mas como ela já estava com medo de ser pega, acabou achando melhor ficarem por ali mesmo. Mas como não tinha ninguém na vila, ele disse para que ela não tivesse medo e entrasse. Após isso, a surpresa dela foi enorme quando ele tocou na porta e ele foi recepcionado em seu lar, só então revelando que aquela casa era na verdade dele esse tempo todo, o que só fez com que ela desse uma bronca nele por ele ter enganado ela durante todo esse tempo. Enquanto ela ficava admirada com a parte interna da casa, ela perguntava quanto que ele tinha gasto ali, e ele responde que tinha gasto cerca de alguns bilhões. Achando que ele estava tentando enganá-la novamente, ela fala que a vila mais cara ali era de apenas 1,2 bilhões, a não ser que ele tivesse comprado o pavilhão Kyushu inteiro, e finalmente ele revela que de fato tinha comprado. Como ela nunca tinha visto algo assim antes, pergunta se ele por acaso tinha algum tipo de árvore de dinheiro, mas como ele não podia revelar nada sobre o sistema que ele possuía, ele decidiu ficar em silêncio, apesar de ser mais fácil do que ter uma árvore de dinheiro em si. Já mais à vontade, ela decide se sentar no confortável e luxuoso sofá da residência. Com isso, ele diz que não levaria ela embora tão tarde da noite, portanto, ela poderia escolher um dos quartos para poder ficar ali, e ela acaba aceitando a generosa oferta do protagonista. Quando ela pergunta se ele tinha um pijama de mulher ali, obviamente ele responde que não, até porque não faria muito sentido se ele tivesse um. Porém, ele diz que não ficaria espiando ela, portanto ela poderia dormir da forma como ela achasse melhor, o que acabou fazendo com que ela ficasse ainda mais envergonhada, e ele decidiu subir para ver se tinha alguns pijamas para ela. Enquanto ela estava no banho, ela acabou escorregando e pede para que ele entrasse um pouco, pois tinha caído. Preocupado com ela, ele pergunta se a senhorita Ji tinha se machucado, e para surpresa dele, quando ele entra no banheiro, ela diz que tinha machucado o seu tornozelo e pedia pela ajuda dele para poder tomar um banho. Como esse protagonista não brinca em serviço, eu imagino que você já tenha percebido como deve ter sido esse suporte que ele deu a ela. Para ser mais sincero, eu acredito que agora é que ela vai ter escorregado mesmo em algo, se é que você me entende. Na manhã seguinte, ela acorda às pressas, já que ela acabaria se atrasando se ele decidisse dormir por mais tempo, e ela diz que se ele levantasse logo e a levasse para o trabalho, daria 5 estrelas a ele. Depois de levar a senhorita Ji, Lin se lembra de que ainda não tinha comido nada, portanto decidiu fazer uma pausa para poder tomar um café da manhã. Claramente, ele tinha ido ao local onde ele era proprietário, mas como ele não queria atrapalhar em nada, ele diz ao seu gerente geral que estaria ali discretamente, sem revelar para os funcionários quem ele era realmente. Logo que ele entra, ele já chama uma garçonete para que ele pudesse ser atendido, e para surpresa dele, a garçonete que veio atendê-lo foi justamente a gerente que tinha demitido ele no capítulo 1. Em seguida, ela já começa a humilhar o protagonista novamente, dizendo que jamais pensou em encontrar uma escória como ele ali. Indignado com o tratamento que recebeu, ele começa a discutir com ela, e mais uma vez ela começa a humilhá-lo, dizendo que se não fosse pelo relacionamento que ele tinha com uma mulher rica, ele jamais teria condições de comer ali. Logo uma das funcionárias diz que era melhor ela parar de dizer aquelas coisas, porém a nova gerente acabou ignorando completamente o aviso da garota, e continuou a falar coisas que não deviam ser ditas ao Lin. Para evitar que a situação ficasse ainda pior, ele ordena a funcionária que fosse buscar o gerente geral, mas a nova gerente continuava com as humilhações sem parar, até que ele pergunta se ela não conseguia aprender com seu próprio erro, dizendo que por respeito de uma antiga colega, ele ainda deixaria esse erro dela passar. Em seguida, o gerente geral chega, e ela diz para que ele chamasse os seguranças para que o expulsassem dali, já que ele era pobre e estava querendo causar problemas. Porém, quem acabou levando uma bronca dessa vez foi ela, e o gerente diz que ele era o proprietário daquele lugar, portanto, se alguém deveria ser expulso dali, deveria ser ela. Como ela ainda não acreditava no que o gerente tinha acabado de
dizer a ela diz que ele deveria ter sido enganado de alguma maneira, já que Lin era ex-colega de trabalho dela, mas pelo visto quem tinha enganado alguém ali era ela. E ele se pergunta como uma pessoa como ela de fato conseguiu passar na entrevista deles. Como se não bastasse, o gerente disse que ainda colocaria na lista negra, o que acabaria completamente com a carreira dela, já que empresa nenhuma mais iria contratá-la. Após esse show todo, ela foi carregada pelos seguranças para fora, pedindo desculpas ao Lin por ter agido daquela maneira com ele. Depois de resolver o problema com a mal-amada, o gerente geral pede desculpas pelo incômodo na refeição de seu chefe, e o protagonista aceita de bom grado, apenas pedindo para que ele fizesse uma análise mais detalhada na próxima vez que ele fosse contratar alguém. Depois disso, ele recebe uma ligação desconhecida em seu celular, e ao atender, era a vice-presidente sênior da BlaBla, chamada Tian Yan. Ela gostaria de conhecê-lo melhor, por isso perguntava a ele quando seria possível que ele tivesse um tempo para que eles conversassem. Porém, como ele tinha um trabalho para fazer pela manhã, ele entraria em contato com ela mais tarde, e com isso ela acaba aceitando falar com ele mais tarde. Quando a assistente dela pergunta se Lin tinha aceito se encontrar com ela, a vice-presidente diz o que ele tinha dito, portanto, iria visitar um de seus colegas durante aquela manhã. Ao ouvir os objetivos de sua superior, a sua assistente decide chamar o motorista para poder levá-la até o local. Para surpresa dela, mal ela sabia que esse motorista seria justamente quem ela estava buscando esse tempo todo. Em seguida, ele recebe um pedido de corrida no seu aplicativo, e claramente ele decide aceitá-lo, já que estava bem perto dele. Chegando lá, ele encontra com a vice-presidente e sua assistente, e ao perguntar se ela era a senhora Chan que tinha pedido pelo motorista, ela responde que sim. Porém, em seus pensamentos, claramente ela admirava a beleza do nosso protagonista. Quando Lin a chama para que ela entrasse em seu carro, ela acabou ficando impressionada por ele ser o motorista da BlaBla, e até mesmo a assistente ficou se perguntando quando que a empresa deles ficou tão poderosa. Como o tempo que ele tinha não era muito, ele pede novamente para que a bela senhorita entrasse em seu carro. Assim que ela entra, ela pergunta se ele estava ali apenas para aproveitar a vida, além de dizer que muitas garotas deveriam achar aquilo tudo interessante, para não falar outra coisa. Ele então pergunta se existia alguma regra na empresa, onde dizia que ele não podia ter um super carro para ser o motorista deles, e ela diz que sim, que ele podia, mas ele tinha que tomar cuidado com o que dizia e fazia, afinal ele poderia acabar sendo suspenso por difamar a empresa. Quando ele pergunta se ela tinha tanto poder para poder suspender a licença dele a qualquer momento, ela finalmente revelou ser a presidente sênior da BlaBla. Aparentemente ele não tinha acreditado muito no que ela disse, e revela para ela ser um acionista da BlaBla. Logo ela decide mostrar seu cartão de vice-presidente, provando que realmente possuía esse cargo, e ele diz que também não tinha mentido para ela, pois no dia anterior tinha comprado 21% das ações da empresa deles, e ela tinha ligado para ele agora há pouco dizendo que queria se encontrar com ele, e só então ela descobriu que ele era Lin. Seguido disso, ela pede desculpas por tê-lo ofendido de alguma maneira, pedindo para que ele desse uma chance para ela sentar e conversar com ele quando aquela corrida acabasse, e ele diz que antes precisava terminar algumas corridas, fazendo com que ela pedisse para que ele entrasse em contato quando finalmente estivesse livre. No final da corrida deles, ela não estava conseguindo efetuar o pagamento para o protagonista, e só então ele recebeu uma mensagem em seu celular, dizendo que por ele ter violado um dos regulamentos da empresa, a licença dele tinha sido suspensa, percebendo assim que possivelmente foi o cara que tinha ligado para ele antes, que tinha feito essa suspensão. O local que ele tinha ido levar a senhorita Chan era justamente a empresa que tinha acabado de suspender a licença dele, e enquanto ela pensava que eles estavam ofendendo um dos principais acionistas da empresa deles, o protagonista pensava que tinha sido abafo de bode que tinha ligado para reclamar novamente para a plataforma. Chan então disse para que ele não se preocupasse, pois logo cuidaria desse assunto e sua licença voltaria em breve, porém ele acabou decidindo ir junto com ela para averiguar pessoalmente a situação. Sem pensar duas vezes, eles invadem a sala de reuniões, e logo ele revela quem era, dizendo que eles tinham suspendido sua licença e estava ali para poder falar com ele. O presidente então passa a responsabilidade para o gerente de operações, que logo começa a dizer que ele era um rapaz muito arrogante por ter coragem de aparecer ali após agir daquela maneira, dizendo também que tinha chamado a segurança para ele. Cansado de ouvir baboseiras, o protagonista decidiu se sentar e passou a fala para a senhorita Chan, que logo diz que a suspensão seria desfeita, e o gerente sequer deve ter investigado melhor antes de suspendê-lo. Sendo assim, como vice-presidente da BlaBla, ela estava tirando ele do cargo de gerente de operações daquela empresa, e só quando ela mostra seu cartão de identificação que eles realmente acreditaram que de fato ela era vice-presidente. O gerente de operações começa a se explicar, tentando achar uma desculpa para justificar sua ação e bloquear a licença do protagonista, o que fez com que ela perguntasse se ele pelo menos tinha investigado o passageiro que ele possivelmente tinha insultado. Além do mais, Lin tinha acabado de comprar 21% das ações da BlaBla, se tornando o segundo maior acionista da empresa, portanto não acreditava que ele insultaria um passageiro. Eles então disseram que ele era apenas um motorista da BlaBla, não acreditando que aquilo era realmente verdade. Porém, Tian logo manda eles se calarem, já que Lin estava indo conhecer melhor a empresa deles quando justamente eles bloquearam sua licença. Depois dessa confusão toda, ela decidiu cancelar os status da empresa operadora deles, fazendo com que o presidente dissesse ao seu gerente que pedisse desculpas para Lin, e assim ele fez, pedindo desculpas por sua atitude de antes. Porém, o protagonista acabou recusando suas desculpas, já que de acordo com as atitudes recentes dele, parecia que ao longo dos anos muitos foram intimidados por ele. Portanto, como acionista da BlaBla, ele aprovava a decisão de Tian,
e a operadora deles estava desqualificada. Logo ele recebe uma ligação da senhorita Ji e pediu para que a vice-presidente cuidasse do restante, pois precisava atender aquela ligação. Ao atender, ela disse que no dia seguinte seria o aniversário de seu avô, portanto eles sairiam para poder comprar algumas roupas para ela e para ele também, e ele aceita dizendo que pegaria ela na parte da noite. Com isso ele pensa que não poderia ir de mãos vazias no aniversário do avô dela, e se pergunta o que o velhote gostaria de ganhar. A vice-presidente então volta dizendo que sua licença tinha sido desbloqueada novamente, além de que ele tinha recebido acesso máximo também. Como ele não tinha tido esse acesso antes, ele pergunta se os motoristas têm permissões diferentes, e ela diz que são apenas mais algumas funções auxiliares. No entanto, uma dessas funções era justamente permitir que os usuários fizessem o pedido procurando pelo número da placa dele, e especificassem o pedido que eles gostariam de fazer. Pelo jeito que ele reagiu a isso, ele achou esse tipo de recurso muito útil, e em seguida disse que tinha um aniversário para ir, portanto perguntou se ela não conhecia um bom lugar que vendia quadros antigos. Ela então pergunta se a pintura de Zhan Daqian estava bom para ele, o que acabou deixando ele surpreso por ela ter acesso àquela pintura. Eu também não sei muito bem que tipo de pintura é essa ou de quem é, mas isso não faz muita diferença pra gente. Ela então disse que o presidente deles tinha conseguido uma cópia dessa pintura, e se ele quisesse ela enviaria sua assistente para buscá-la agora mesmo. Lee então aceita de bom grado o quadro dela, e pergunta quanto isso sairia, porém ela não aceitaria dinheiro vindo da parte dele, já que ele era o segundo maior acionista deles, e ele pede para que eles enviassem o quadro para o gerente do Hotel Península. Como Lee não gostava de ficar devendo favores às pessoas, ele disse que daria a ela 1% de seu patrimônio em troca dessa pintura, portanto eles ficariam quites. Claramente ela acabou ficando surpresa com a generosidade dele, já que apenas 1% do patrimônio dele era o equivalente a uns 500 milhões de yuan, que era a moeda deles. Depois disso, ele se despede, dizendo que ela poderia continuar operando da mesma maneira como estava, e que não iria interferir no trabalho dela. Ela então disse que o presidente deles gostaria de convidá-la para poder visitá-los em Yanshen, e o protagonista responde que iria para lá em breve, portanto entraria em contato com ela quando a hora chegasse, pensando em seguida que fazia muito tempo desde a última vez que ele tinha visitado o orfanato de lá, e precisava arranjar um tempo para poder fazer uma nova visita. Após o final dessa corrida, ele finalmente recebeu mais uma avaliação de 5 estrelas, e recebe um novo pedido de corrida em seu aplicativo, para levar a pessoa exatamente para o hotel dele. Nesse momento, vemos uma senhorita que seria uma dor de cabeça para ele em breve, chamada Yang Qianxin. Logo que ele encosta o Pagani ao lado dela, ela pergunta quem ele era, e ele responde que era o motorista da BlaBla que ela tinha pedido. Assim que ela entra no belo Pagani, ela menciona que a empresa dele era muito boa, por ter pensado em uma técnica de marketing tão original. Porém, ele diz que o carro era realmente dele, e que aquilo não era ideia deles, mas aparentemente ela não tinha acreditado no que ele disse, achando que ele pensava que ela era uma garotinha ingênua e nunca tinha visto o mundo ainda. Ao perceber que ela seria um verdadeiro problema para ele, decide ignorar os comentários dela e finalizar logo aquela corrida. Com isso, ele decidiu fazer um pequeno desvio, mas ela acabou pensando que ele tinha feito isso apenas para que ela pagasse mais no final, apesar de que logo depois ele disse que frequentava aquele local frequentemente, e portanto conhecia um atalho para chegar lá mais rapidamente. Porém, a garota chata novamente pensou que ele tinha feito isso apenas para poder aumentar o valor da corrida e assim ela pagar mais por ela. No final da corrida, assim que ele estaciona seu Pagani em frente ao hotel, percebe que ela tinha algum caso provavelmente com algum funcionário dele, já que ela sequer quis entrar pela entrada da frente, e não demora muito para que ele recebesse uma avaliação de 1 estrela dela. Como ele não quis se estressar muito com isso, decidiu ir buscar a senhorita Ji, e logo ele consegue se encontrar com ela, porém já lembrando ela de que ela não tinha deixado ainda a avaliação de 5 estrelas após finalizarem a corrida, e ela então diz que isso dependeria da performance dele naquele dia específico. Com isso, ele acabou agindo de forma melhor ainda com ela, chegando até mesmo se oferecer para poder carregar as sacolas que ela tinha. Quando eles chegam em frente a uma loja de biquínis, ela decide parar por lá para poder comprar um, e ele diz a ela que depois de fazer as compras, ela iria poder cumprir sua promessa feita no dia em que eles estavam no pavilhão dele, e ela responde que não teria feito essa promessa se soubesse que ele era na verdade o dono do local, porém como ele não tinha forçado ela a fazer nada, agora ela teria que arcar com as consequências. Não demora para que uma das atendentes viesse atendê-los, e no final ela pediu para que eles encerrassem as compras por ali. Surpreso com a atitude dela, pergunta o porquê de ela não ter comprado nada para ela, e a divina dama responde que nenhum deles coube, portanto era para ele comprar apenas o dele, e eles iriam ir embora. Mas se ela decidisse não comprar, então ele também não iria comprar nada ali, perguntando também se ela não tinha gostado dos estilos deles, mas aparentemente o motivo real não era aquele, e sim que ela não tinha achado o tamanho dela ali. A atendente então fala que eles tinham do tamanho A ao D, mas como a senhorita Ji vestia tamanho E, eles não tinham algo no tamanho dela. Com esse comentário, ele acabou deixando a divina dama constrangida, e ele diz que se eles não têm ali, bastava eles irem para outra loja que tinha ao lado daquela, pois provavelmente eles seriam algo do tamanho dela por lá. Chegando lá, eles ficam impressionados com a roupa que estava na vitrine, ou pelo menos ele ficou. Como aquela roupa era um tanto quanto fora do comum, ela logo puxa completamente envergonhada, para que assim eles finalmente pudessem fazer as compras. Logo que eles entram, ela pergunta para a vendedora onde estavam os biquínis deles, e não demora para que a senhorita Ji fosse levada aos últimos modelos que eles tinham. Como ela não tinha usado algo assim antes, pelo visto ela acabou ficando um pouco constrangida com aqueles modelos, e no final
final, acabou trazendo um modelo mais comportado para que Lin desse a opinião dele também. E a opinião do protagonista foi justamente de que aquele modelo não seria o suficiente para poder mostrar os verdadeiros pontos fortes que ela tinha. Com isso, ele deu a ideia de ela usar um modelo um pouco mais apropriado para a Divina Dama, e com muita fofura no coração e constrangimento também, ela acaba aceitando, pedindo em seguida para que a atendente embrulhasse aquele modelo em tamanho E, mas ele decidiu levar o que ela tinha gostado anteriormente também. Quando ela disse que pensou que ele não tinha gostado daquele modelo, ele responde que na verdade gostou bastante dele, mas o modelo que ela gostou, ela usaria para poder sair e se divertir, mas o que ele mostrou para ela primeiramente, era para ela usar somente na frente dele, e pela carinha dela já deu para ver que ela estava gostando disso tudo. Depois disso, ela decide ir para o quarto andar, para poder comprar alguns vestidos personalizados dessa vez. Logo de primeira, ela já ficou encantada com um dos vestidos que estava no mostruário, e enquanto o protagonista esperava por sua Divina Dama, logo ela aparece pedindo para que ele fosse até o trocador em que ele estava. Ao dizer que aquilo não causaria uma boa impressão caso ele entrasse lá, ela responde que só pediu para que ele ajudasse a apertar o zíper na parte de trás, afinal, não conseguia fazer isso sozinha. Em um comentário à parte nessa cena, eu acredito que nosso protagonista ficou um tanto quanto indeciso do que de fato deveria ter feito nesse momento, já que a visão estava completamente deslumbrante. Ao perguntar se ela não estava mostrando um pouco demais, ela disse que tinha um chale para poder cobrir as costas. No entanto, ele ainda ficou com dúvida de que aquele realmente era um tamanho E, já que estava parecendo mais para um tamanho F, que acabou fazendo com que ela ficasse envergonhada com o comentário que ele tinha acabado de fazer. Quando ela finalmente termina de se vestir, ele disse que aquele vestido ficou ótimo nela. Sendo assim, já que ele tinha gostado, ela decidiu ficar com ele. Enquanto a atendente dizia que tinha sentido que aquele vestido foi feito para ela, chega um outro cliente com sua companheira ao fundo. Logo, a aproveitadora, que aqui chamamos de sanguessuga, disse ao seu companheiro que gostaria de um vestido como aquele também, e ele assim pede para que a atendente trouxesse o mesmo vestido para ela. Porém, como aquela era a única peça que eles tinham por ser personalizada, ele poderia olhar outros estilos. Mas o cara acabou sendo arrogante e disse que pela aparência do protagonista e da Divina Dama, eles não teriam como pagar por aquele vestido, portanto levaria ele no lugar deles. Mas logo a Divina Dama parece incomodada com o comentário que o homem estranho tinha acabado de fazer. A sanguessuga então pergunta se ela realmente poderia arcar com o preço daquela roupa, já que custava mais de 80 mil, e a bela Divina Dama responde que com certeza poderia pagar por conta própria, ao contrário dela, deixando a guria completamente revoltada com a resposta dela, apesar de que a Divina Dama não disse nenhuma mentira, já que a garota realmente estava apenas tirando dinheiro do cara. Logo o gado disse que acrescentaria 20 mil na comissão dela se ela vendesse aquele vestido para ele, porém aquilo não estava de acordo com as regras do estabelecimento. Sendo assim, o protagonista acrescentaria 200 mil. Além do mais, se ele olhasse para o tamanho do vestido, diria que não caberia na companheira dele. Afinal, a garota parecia uma tábua se comparado com a Divina Dama, e no final ele acabou desistindo de comprar aquele vestido, principalmente quando viu que só gastaria dinheiro à toa. Por ele ter defendido a bela donzela, ela disse que ele receberia uma grande recompensa mais tarde. Dessa vez, foi a vez dele experimentar um terno para poder ir à festa, e as garotas do fundo estavam completamente encantadas por ele, chegando até mesmo a pensar que era uma pena que ele não fosse um estagiário. Quando ele pergunta o que a Divina Dama tinha achado, ela responde que já estava bom, até porque estava com medo de que as jovens ficassem tontas caso ele decidisse experimentar mais alguns conjuntos. E depois disso, finalmente eles decidem ir embora, apesar de ele estar ansioso para receber finalmente sua recompensa. Mais tarde em sua residência, no pavilhão, Lin estava se deleitando com o belo sol que estava pairando sobre ele, até que de repente uma visão ainda melhor aparece em sua frente, iluminando completamente o seu dia, sua noite e o resto do ano também. Pelo visto, não era somente ele que estava encantado, já que a bela donzela também estava impressionada com a aparência dele. Ao perceber que ela estava olhando bastante para ele, pergunta se ela estava gostando do que estava vendo, e claramente ela responde envergonhada, tentando disfarçar o olhar. Ela menciona que como ela já tinha colocado o biquíni, ela já tinha cumprido com sua promessa. Lin então não perde tempo e diz que adorava pessoas como ela, que cumpriam com sua palavra. Seguido disso, ele puxa ela para poder nadar, mas inicialmente ela acabou agarrando ele, pedindo para que ele não a soltasse, já que não sabia nadar. Em seguida ele a conforta, dizendo que não a soltaria, e pergunta se ela gostaria que ele ensinasse a nadar. E pelo visto, a Divina Dama acabou aceitando a proposta dele, mas como tinha medo de se afogar, pediu para que ele não a soltasse na água. Logo as lições de natação começariam, mas ele disse que não conseguiria se mexer se ela continuasse apertando ele daquela forma. Após relaxar um pouco, finalmente ela se sente mais calma para poder começar as aulas, e quando ela pensou que estava indo muito bem, ela acaba se desesperando no meio da natação, fazendo com que assim ela afundasse. Porém, como ele é um homem de palavra, ele cumpriu sua promessa, e foi atrás dela para poder salvá-la. E digamos que ele passou um pouco de seu ar para ela para que assim ela pudesse respirar embaixo da água. E meus amigos, que bela cena temos aqui. Acredito que só isso já seja o suficiente para dizer que Mão A vale a pena ser lido. Quando ele pergunta se ela estava com medo, ela responde que com ele por perto não parecia ser tão assustador, e após isso ele dá um belo abraço na Divina Dama, mas claramente não preciso dizer o que vinha a seguir, preciso? Mais tarde, enquanto ela banhava, ele pediu para usar o celular dela, e ela passou a senha para que ele pudesse usá-lo. Enquanto ele mexia no celular da Divina Dama, ele acabou recebendo uma visita da garota do sistema novamente, que dizia que ele já tinha conseguido completar 75% de sua carreira, portanto a recompensa dele era o Wan Jiang
Pier. Basicamente, esse era o segundo maior terminal de navios de cruzeiro. Como ele já tinha completado boa parte de sua carreira, ele não estava longe de liberar sua próxima profissão, e ele pensa que se ele continuasse nesse ritmo, ele seria capaz de desbloquear a próxima profissão antes do prazo previsto anteriormente. Logo, a bela divindade aparece dizendo que por culpa dele, ela não tinha conseguido aprender a nadar, mas como aquela era a casa dele, ela poderia ir ali sempre, e na próxima vez ele realmente iria ensiná-la a fazer isso. Vemos agora uma colcha de cama velha, e ele diz que aquilo na verdade era porque ele tinha vindo do orfanato, portanto estava acostumado a usá-los e por isso não queria jogá-los fora. Depois dessa revelação, ela pergunta se ele era órfão. Lin então diz que de acordo com Wan-Ma, quando ele tinha nascido, ele tinha sido levado para um orfanato, e foi lá que ele tinha crescido. Logo ela pede desculpas por fazer ele se lembrar de algo tão doloroso assim, mas ele não ligava muito para isso. Quando ele era criança, essa pessoa chamada Wan-Ma cuidou dele e o tratou como se fosse filho, além dele ter tido muitos amigos ao seu lado, parecendo assim que ele tinha se divertido bastante quando criança. Em seguida, ela disse que ia para a cama, e se ele pudesse levantar cedo e levá-la para o trabalho, eles poderiam sair depois e ir na festa de aniversário do avô dela na parte da tarde, e ele acaba aceitando, já que adoraria levá-la ao trabalho todos os dias. Assim ele conseguiria completar sua missão mais rapidamente também. Se você gosta e apoia a continuação dessa obra, não esquece de fortalecer com seu like. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!